Olá, olá, ótima tarde para você. Vamos a mais um programa Conexão. Muito obrigada aí pelo carinho da sua audiência. E a gente segue junto aqui na programação da TV Poços. Vamos até a 1 da tarde trazendo as informações, te atualizando do dia a dia da nossa cidade. Muito obrigada mesmo pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você participa com a gente, faz o programa junto conosco. Nosso telefone, o 3721-6955, está à sua disposição. Você pode ligar, trazer aqui a sua pergunta, a sua demanda, o seu boa tarde, fique à vontade. Nós temos também o WhatsApp para te atender, esse canal de comunicação tão fácil que é o 992 30 30 40 e o Facebook Conexão, Facebook TV Poços. Fique à vontade. Estamos em janeiro, muita gente já considera janeiro vermelho por conta das contas, não é verdade? Mas quero lembrar você também que janeiro ficou conhecido como janeiro branco, onde a gente precisa falar sobre isso, que eu tenho certeza que você deve estar sentindo, ou com uma vizinha, com um vizinho, com um amigo, ou você também, né? A gente precisando cuidar da nossa mente. Afinal de contas, a vida deu uma acelerada tão grande que é difícil a gente manter realmente a nossa sanidade. E é justamente por isso que nós trouxemos aqui hoje um especialista para poder falar sobre o Janeiro Branco. Nós vamos conversar aqui com o Dr. Melqui Oliveira Massa. Ele é médico psiquiatra. Seja bem-vindo aqui à TV Poços. Obrigado, Bonete. Obrigado, boa tarde. Prazer recebê-lo, viu? E a gente falando sobre esse assunto tão importante, aproveita, já conta pra gente. Sentiu que aumentou, né, o fluxo de pessoas indo? As pessoas são mais conscientes, né? Chega um dado momento que ela diz assim, não, eu preciso procurar uma ajuda. Então, a gente estava conversando agora há pouco em relação a isso. Existem duas vertentes em relação a esse tipo de paciente. Existe uma muito grande, não tem interesse em mudar nada. Ele vai estar sempre criando ideais, onde sempre são os ideais corretos e ninguém pode falar sobre isso. E tem os pacientes que são humildes, mas apenas resistentes a receberem um tratamento que seja externo. Pode ser por preconceito em relação à imagem do psiquiatra. No passado, há mais de 40 anos, existia aquele molde quanto à ideia e à imagem do psiquiatra, onde era um profissional que cuidava dos loucos, infelizmente. Isso mudou muito de lá para cá. Então, tem que existir, no mínimo, a humildade da pessoa para receber a orientação do profissional. Muito bem, a gente falando sobre isso, quando essa pessoa vai buscar, então, este profissional, imagino, né, que os tratamentos sejam diferentes, né? Tem escala, tem grau? É interessante essa pergunta, Ivonete, porque meu pai, né, Dr. Jorge Massa, ele sempre falava assim que, desde quando eu era pequeno, ele falava assim, não é que alguém tem que procurar saber o que a pessoa tem, todo mundo tem alguma coisa. Claro. Então o interessante é o seguinte, precisamos buscar o equilíbrio emocional desde aquilo que é básico do que constitui a nossa personalidade. Claro que muitas vezes é mais difícil para uma pessoa do que para outra, mas sempre vai se relacionar a intensidade do tratamento psiquiátrico e psicoterápico conforme a necessidade do paciente. Existem pessoas que têm uma necessidade que é muito mais urgente do que outras. Pessoas que precisam de uma medicação mais pesada do que outras. Então, assim, tem várias características que se relacionam com isso. Por exemplo, a história familiar do paciente, se existe, de repente, um familiar que traz algum peso e alguma história psiquiátrica. De repente, o peso genético de algumas alterações que muitas vezes estão sendo ali colocadas em destaque e de uma pessoa para outra vai existir, ainda mais no meio familiar, vai existir aquela questão do jeito de uma pessoa ser mais condizente com o que a outra é. Ah, igual o pai, igual o tio, é daquele mesmo jeito. As influências hereditárias estão sempre com o primeiro peso. Agora, tem também aquilo que a gente se relaciona com aquilo que diz respeito às influências externas e que também, junto com a parte hereditária, vão mudar a personalidade. Porque todo mundo nasce, e eu sempre falo isso em psicoterapia, Ivonete, as pessoas nascem como se tivessem um filme virgem, aquele filme antigo, lembra de bater foto? Que era virgem, era tudo preto, só que qualquer intromissão de qualquer aspecto de luz, ele já marcava e queimava o filme. A nossa alma, ela vai estar sendo moldada e marcada do mesmo modo. A personalidade, ela nasce desse jeito, de cada uma das pessoas. Mas ao longo do tempo, pelas influências hereditárias, meio familiar, meio social, que é externo, vai se moldando esse filme e criando a personalidade. Com 18, 19 anos mais ou menos, fecha-se esse ciclo e depois
aí é só repetição do que já foi moldado. Então tem pessoas que com uma influência tanto familiar, hereditária, genética, somada à influência que é externa, vão estar marcando várias características muito negativas. Por exemplo, tem pacientes que são mimados desde pequeno, não enfrentam o não aceitam a negação, a repreensão, não conseguem ter o mínimo de inteligência emocional, afetiva, para poder entender que o não também edifica. E aí nessa situação vão crescer de maneira infantilizada, sem maturidade para enfrentar os problemas. Com certeza, mas inclusive já emendando aqui, né, o que você está comentando, falar o não. Eu percebo também a dificuldade que os pais estão tendo para trazer esse limite para os filhos. Muita dificuldade. Eu sempre lidei com crianças, já há anos, na parte de psiquiatria, e o que é mais comum a gente ver, infelizmente, são as dificuldades dos pais em estabelecer um não para a criança. Eles acreditam que, de repente, a criança fica esperneando, tem manifestações que muitas vezes podem ser evitadas. Então, dá o celular, o tablet na mão da criança e tem a paciência. Ai, nossa, pronto, estou com paz, a criança está sossegada. O que é caminho para a educação da criança, que é o mais difícil, que os pais não conseguem manter. Mas é isso que cada um dos pais precisa ter. Muitas vezes os pais não têm essa inteligência e sensibilidade, Ivonete, de saber como repreender e de que forma repreender. Quando e como. E aí, por conta justamente disso, o que é mais fácil é dar para a criança. Como está sendo, eu acabei de comentar, a personalidade moldada pouco a pouco, a criança vai estar cada vez mais entendendo que tudo ela pode. É só espernear um pouquinho que ela consegue. Exato. E aí que está o problema, que está cada vez mais no mundo todo, trazendo os que vão depois de um tempo, claro, né? Dependendo das idades de cada uma das pessoas, mas manifestar de uma maneira mais agressiva ou não, os transtornos psiquiátricos mais graves, que hoje presídios estão cheios deles. Com certeza. E eu até te pergunto, né, já que estamos falando aqui desse tema, dessa campanha do Janeiro Branco, né? Já a gente vai trazer esse tema aqui, a gente vai discorrer sobre este assunto que é tão importante e deveria ser discutido o ano inteiro, não só em janeiro. Né, que a gente realmente está precisando de cuidado, precisando aí, né, dos cuidados, principalmente no dia a dia, para que a gente não venha a estar fazendo parte dessa estatística. É justamente. Janeiro Branco, né, temos um pouco mais de 10 anos que foi homologado. Na verdade, foi homologado em 2023 pelo governo, mas assim, temos um pouco mais de 10 anos que a ideia surgiu, ganhou um grande peso na sociedade. E é interessante essa conscientização de buscar a saúde mental, porque poucas pessoas hoje focalizam nesse ideal. De repente fazem exercícios, trabalham, têm os compromissos sociais todos sendo realizados e feitos como tem que ser, mas faltam outros aspectos muito importantes. E o que muitas vezes é importante para a parte de saúde mental? Muitas pessoas simplificam muito. Não, tem que descansar bem, dormir bem, comer bem, ter um bom trabalho, ter bons contatos, amizades, fazer exercício físico. Isso é pouquíssimo. Existem vários outros aspectos, várias outras questões que têm que ser colocadas em pauta. Uma delas, saúde espiritual. Ela está totalmente, sem ter como desligar, totalmente ligado à questão de saúde mental. Nós somos um ser trino, gente, espiritual e corpo. Se a mente não está equilibrada, o espírito também não fica e o corpo também não fica. A gente fala muitas vezes em relação às psicossomatizações ou apenas somatizações, que a mente em desequilíbrio vai trazer manifestações físicas, sensitivas para o próprio corpo. Tem pessoas que aparecem no consultório com várias manchas, que a gente chama de equimoses, manchas como se tivesse apanhado. E fala, doutor, isso surgiu espontaneamente, eu não sei de onde que veio. Manifestações somáticas. A mente está sofrendo em silêncio, mas de repente precisa pedir ajuda. O socorro vem pela manifestação do corpo. E aí que está a questão importante. Se temos uma parte de busca pelo que é espiritual, a saúde espiritual, buscar a Deus, buscar nosso Criador, que é necessário em nossas vidas. Temos uma boa alimentação, temos um bom descanso, temos momentos de meditação, onde entendemos quais são nossos limites e buscamos realizar ali aquilo que é o enfrentamento dos nossos próprios limites humanos. Temos também atividades físicas, temos várias questões que vão se somando, os hobbies que têm que ser realizados, tem pessoas que muitas vezes só fazem o que está de necessidade. E na vida temos que ter também a necessidade de fazer o que traz apenas o prazer. Aí se ligam os hobbies.
Então é todo esse pacote que é importante. É um contexto enorme, é verdade. E olha, já já a gente vai continuar aqui sobre este assunto. Obrigada a todos que já estão escrevendo aqui para a gente também. Nós vamos escorrer aqui, né, trazer a sua participação. E a gente vai falar também sobre o que fazer pela saúde mental agora e sempre. É o tema, né, desse janeiro branco. Mas enquanto ele toma uma aguinha, eu quero mostrar para você, certamente, principalmente quem esteve aqui pela zona oeste da nossa cidade, ouvindo o barulho do helicóptero, o Pegasus, a gente traz as informações para você. Olha aí no céu de Poços de Caldas, a gente comentando que, infelizmente, um motorista de 37 anos foi esfaqueado. Ele foi assaltado, né, no bairro Vila Tôni, na zona oeste de Poços. A vítima foi atingida com uma faca e golpes de chave de fenda. O motorista que mora lá em Serrania atendeu essa corrida no bairro Jardim Filadélfia 2, aqui na zona leste da cidade. E golpes que ele sofreu no braço, no rosto, na barriga, né? Inclusive os assaltantes acabaram, né, fugiram depois dessa agressão, levando celular, dinheiro, outros pertences aí do motorista e, claro, né, o carro também. A gente lembra que o motorista foi socorrido, foi levado aí para a Santa Casa, ele passou por cirurgia e o estado de saúde dele é estável. A polícia rastreando, obviamente, né, na tentativa de localizar aí o carro, né, e prender os ladrões. A gente lembra que eles já conseguiram, então, localizar este veículo, já conseguiram, inclusive, prender um desses ladrões, né, desses assaltantes, e em breve, obviamente, né, teremos certamente notícias do outro, não é? Mas a gente está aí comentando com você o trabalho da polícia, essa resposta rápida e com a ajuda também do helicóptero Pegasus. É por isso que ele estava sobrevoando, então, o céu aqui de Poços de Caldas, aqui na Zona Oeste, principalmente. Muito bem, né? Tomara que a gente consiga trazer aqui outras informações para você sobre este caso também e que o rapaz, né, esse motorista de aplicativo, né, possa estar com a saúde restabelecida o quanto antes. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já no Conexão. Posto Rafik, o seu posto Shell mais completo da cidade. Conveniência completa com uma gama de produtos deliciosos de dar água na boca e promoções diárias. E ainda pode apreciar um cafezinho super saboroso. Você sabia que aqui no Posto Rafik tem troca de óleo com o sistema de última geração Shell e pagamento facilitado em até 3 vezes. Sem contar que tem lavagem de carro completa, combustível confiável e o melhor atendimento da cidade. Vem para o Posto Rafik, Avenida João Pinheiro, número 330. A Floramar agora lhe oferece ainda mais comodidade e facilidade em seu cartão bilhete único, com a agência Amigo Whats. Inicie uma conversa hoje mesmo no WhatsApp, através do número 35 98871 1397. E de onde estiver, tem acesso online via chatbot aos seguintes serviços: recarga do cartão a partir de 5 créditos atualmente por R$30, bloqueio de cartão, atendimento personalizado. A agência Amigo Whats conectada com você. 98871 1397. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão, né? A gente conversando hoje, falando sobre um assunto tão importante,
não só neste mês de janeiro, mas possamos conversar sobre isso, né, discutir, trazer em pauta, enfim, falar aqui sobre o Janeiro Branco, né, saúde mental. E o tema, né, deste ano é justamente como cuidar aí da saúde mental, o que podemos fazer, né, no nosso dia a dia para a gente conseguir ter a saúde mental. A gente está aqui hoje com a presença do profissional, o Dr. Melqui Oliveira Massa, ele é médico psiquiatra, né, e trazendo aqui informações tão importantes para todos nós. Agora há pouco nós falamos sobre este caso, né, onde um motorista de aplicativo acabou sendo assaltado, ele que levou vários golpes, né, também ali com chave de fenda, enfim, foi agredido na madrugada enquanto trabalhava e, né, já passou, obviamente, foi socorrido, está na Santa Casa, o estado dele é estável. Mas, doutor, eu fico me perguntando, não é? A gente está vendo aí mais uma vez as imagens do helicóptero Pegasus, né? A polícia já conseguiu encontrou já o veículo, já conseguiu colocar as mãos sobre um desses assaltantes, né? Está faltando o outro, mas logo, se Deus quiser, vamos ter notícias também. Fico imaginando como fica a cabeça desse motorista, né, de aplicativo que passou por uma situação como essa. As primeiras manifestações, que elas são fisiológicas, não são assim nada que a gente fala ou relaciona aquilo que é doentio ou patológico, são relações que classificam um transtorno de estresse pós-traumático. Então a pessoa pode ter várias e várias manifestações, desde a insônia, né, que é totalmente até provável, porque a pessoa fica ali em estado de alerta por conta dos picos de adrenalina e cortisol que o organismo tem, diante de uma situação assim que é ali que se liga e provoca a parte instintiva, né, da pessoa. E existem várias outras manifestações, existem as crises de ansiedade recorrentes, qualquer situação onde de repente, infelizmente, vão sensibilizar a pessoa, como de repente ver uma pessoa na rua com a mesma cor de camiseta que tinha o assaltante que o provocou, que o agrediu. Só por ver a camiseta da cor como era do assaltante, já vai entrar de repente numa crise de ansiedade. Existem várias questões aí manifestadas que têm que ser tratadas. Por isso a psiquiatria e a psicoterapia. A medicação nesses casos, para trazer a pessoa de modo mais rápido para o equilíbrio emocional, para que ela possa também tentar, aos poucos, voltar ao seu cotidiano sem tantos impactos negativos. Porque a marca fica. E também a psicoterapia para poder falar sobre e não guardar para ele. É verdade, eu fico imaginando também, né, quais são os mitos que cercam ainda essa questão, né, desses cuidados com a mente, a gente falar, né, da psiquiatria de modo geral. Não tem muitos mitos ainda? Na verdade, vamos dizer o seguinte, existem muitas mentiras, né, que são assim contadas e recontadas. Uma delas é que, por exemplo, uma pessoa que não está bem equilibrada emocionalmente, ela está muito triste, já está com depressão. Essa é uma primeira questão que a gente tem que quebrar por completo, porque a tristeza é fisiológica, pessoal. Não tem como você ficar vivendo a sua vida sem ficar em um momento ou outro triste. A tristeza ela é fisiológica, mas a tristeza intensa, acompanhada de outros sinais e sintomas, arrastada aí por de repente mais até do que um mês, traz sim a possibilidade da presença de um quadro psiquiátrico, como uma depressão. Mas tem várias e várias questões que podem ser sinalizadas para que a pessoa possa tratar de maneira mais equilibrada, adequada e não apenas focalizar no remédio. O remédio é importante para poder abreviar o tempo de tratamento. Só que temos que estar entendendo o que é verdade e o que é mentira, né? Então, assim, não é tudo que é depressão, também não é tudo que é só tristeza. Outra mentira que contam muito, se está muito mal tem que ir para o psiquiatra, como a gente falou agora há pouco. Pessoal, muitas e muitas vezes, cuidado. Se existem alguns profissionais, até estava conversando com você agora há pouco, que arriscam passar medicações da parte dos psicotrópicos, né, que são os remédios que nós psiquiatras usamos, e não são especialistas, muitas vezes pode piorar o caso do paciente. Então deixe para que cada um dos especialistas saiba o que faz. Porque são casos diferentes, né? São pessoas, organismos. Diferente, justamente. É verdade? Existem situações que eu já vi por modo recorrente no consultório, e assim, é chato isso, mas casos de médicos passando medicação psicotrópica, não eram especialistas, e o paciente piorou. Porque não pode ser tratado apenas o que é de queixa do paciente, tem que existir uma avaliação diferenciada.
Como você mesmo falou de modo sábio, Ivonete, cada um é de um jeito. Receitinho de bolo nunca vai adiantar. E infelizmente existem alguns profissionais que arriscam nisso e só pioram o quadro clínico do paciente. Muito bem, e até vamos falar também de um assunto muito delicado, que é essa questão, né, do autoextermínio. É importante a gente tocar neste assunto, né? Por que a pessoa chega nesse ponto? O que nós que estamos ali ao redor dessa pessoa, quais são os sinais que ela também pode trazer? O que devemos fazer para poder ajudar nesse sentido? Isso é uma pergunta importante, ainda mais porque estamos começando janeiro, né? E como tem essa conscientização de saúde mental, vamos trazer o máximo que seja de informações positivas, né? Para poder quebrar essas informações também, que são negativas, né? Mentirosas, sem um conteúdo adequado, que é jogado muitas vezes na internet. Para a questão do autoextermínio, pessoal, entenda o seguinte: a pessoa muitas vezes ela tem um isolamento social, ela não está comunicando-se muito com outras pessoas, e de repente, em segredo, ela traz pensamentos que são negativos, pensamentos de querer se matar. Por algumas vezes pode acontecer a pessoa apenas ter o pensamento, de repente, intensificando o quadro clínico, ficando mais negativado, a pessoa pode ter até ideias de como fazer isso. E em silêncio pode até procurar fazer isso. Então, quais são os principais sinais de alerta? O isolamento social, a face da pessoa que de repente está muito inerte, sem sorrir, sem querer comunicar-se. A questão, muitas vezes, de históricos familiares, onde pai, mãe, tio estão ali muitas vezes tratando ou não tratando e já trazem esse diagnóstico e esse tratamento pregresso, mas de repente a pessoa, o filho ou o sobrinho, qualquer pessoa que seja, não está se tratando e não quer tratar e não quer procurar ajuda. E os familiares, pessoas próximas estão vendo que existem coisas erradas, se manifestando através dos comportamentos diferentes do paciente. Então temos que ficar espertos, principalmente alguns sinais. Como disse, o isolamento da parte social, quanto que existe da introspecção do paciente, guardando para si mesmo as coisas, não comunicando-se, não conversando. E de repente também, o que pode ser amostrado, né? Porque a gente muitas vezes fala que o paciente ele vai mostrando pouco a pouco o que é de mais negativo. E de repente, se você vê um paciente chorando pelos cantos, uma pessoa chorando pelos cantos, você vê que uma pessoa assim está com manifestações que não são típicas dela, tem que ser procurada ajuda. Agora, o indagar a pessoa em relação aos pensamentos, aí tem que ser uma pessoa mais próxima, uma pessoa mais íntima, porque senão vai existir a mentira do paciente. Não, de jeito eu não estou pensando nisso não. Então tem que saber abordar de maneira adequada. Por isso que principalmente esses sinais, Ivonete, isolamento, a parte de falta de comunicação, a face tensa, sem muitas expressões que sejam de alegria, principalmente isso tem que ser investigado. Muito bem, e a gente está aqui com esse papel, né, tão importante, a gente falar sobre esse assunto, observar mais. Eu sei que está todo mundo numa correria só, nós falamos logo no início, né, que parece que o mundo deu uma acelerada, obviamente a internet também veio contribuir para isso, né, mas que possamos olhar ali para o lado, olhar para as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Inclusive, a gente traz aqui uma participação, quem sabe o doutor possa também nos ajudar. O Mário perguntando o seguinte: eu gostaria de saber como tratar uma pessoa com compulsão alimentar. Desde já, muito sucesso. Agradeço. Vamos lá então, Mário. Vou dar algumas dicas importantes. A compulsão alimentar, ela se relaciona a algumas manifestações que a pessoa muitas vezes traz escondidas e que, na maior parte das vezes, se relacionam com culpa e ao mesmo tempo com arrependimento. E tudo isso está ligado à sua personalidade. Por exemplo, um paciente que ali com 15, 16 anos, não importa se é homem ou mulher, mas está obeso, e os comportamentos muitas vezes é de comer muito, mas depois acaba apresentando manifestações que são de purgação, que a gente fala. O que são essas manifestações? Come muito, enche a barriga, mas de repente corre para o banheiro e vomita. Ou então de repente, em situações clínicas um pouco mais tranquilas, não tão graves, não existe essa questão da bulimia, mas existe a questão do purgar em atitudes, como por exemplo, vou ficar uma semana sem comer doce, vou ficar 2 semanas sem comer salgado, vou ficar um dia inteirinho sem tomar refrigerante. Existem as posturas que são de autocondenação. A pessoa sentiu culpa e vai se autocondenar. Então, na impulsividade alimentar, na compulsão alimentar, os principais 3 aspectos que têm que ser dado atenção é o seguinte:
Tem que ser procurada a medicação através do psiquiatra, atenção, apenas através do psiquiatra. Tem que ser procurada uma orientação do nutrólogo, de preferência, que é o médico com especialidade nessa parte toda que se relaciona à alimentação, ou nutricionista. E também tem que existir a psicoterapia, para a pessoa entender as raízes, as causas que se relacionam ao que provoca a pessoa em si a ir para o alimento. Pode ser um doce, um salgado, existem diversas opções que a pessoa muitas vezes pode optar. Tem as pessoas que muitas vezes comem de tudo, de modo desordenado e muito desequilibrado, muito impulsivo. Tem pessoas, por exemplo, que apenas no doce abrem um pacote de bombom e comem ele inteirinho. Aquele grande sonho de valsa. Eu tinha um paciente desse jeito. Então tem que existir esses 3 aspectos principais. Para a pessoa ter também, ao mesmo tempo que se trata, o entendimento que as situações, as raízes, estão lá atrás, quando se formou a personalidade dela. Muito bem, a gente traz aqui o abraço, né, do Mário. Um abraço para você, tudo de bom, muito obrigada. Célia Melo, um abraço também para você. Maria Melo também está aqui conectada com a gente, inclusive agradecendo, ela disse que ganhou o vaso sexta-feira aqui no sorteio e dizendo que adorei, não é? Felicidades para você, amiga. Um beijo, tudo de bom. Cláudio Long, um abraço também para você. E a Márcia perguntando, quero fazer uma pergunta. Márcia, fique à vontade, inclusive se você quiser fazer sua pergunta por aqui, é o 992 30 30 40, é o nosso WhatsApp, viu? Fica à vontade, aproveite mesmo a presença do Dr. Melk aqui conosco hoje, está trazendo tantas informações importantes. Daqui a pouquinho a gente continua, quero inclusive comentar com você, certamente, você que é do passado, né, deve se lembrar daquele ponto tão importante aqui em nossa cidade, chamado Pingão. Você se lembra? Quero te comentar que, infelizmente, né, o Luiz, que era do Pingão, veio a falecer. Tá aí a gente matando saudade, não é, do Luiz. Ontem foi, então, o falecimento dele, mas que deixou muita história, né? Fazendo história aqui em Poços de Caldas. Quantas pessoas não passaram por lá? Até estava conversando aqui com o Dr. Mel, que ele também se lembra, né? O Pingão realmente fez bem diferença, né? Na nossa cidade. E a gente está aqui, né, comentando aí sobre o falecimento do Luiz do Pingão, né? Nossos sentimentos. Muito bem, vamos dar uma chegada também, vamos falar para você que aqui na zona leste da nossa cidade a gente encontra aí essa loja que dá um grande sucesso. O ano passado a gente já comentou com você, Compensados Vitória, seguindo aqui nossa parceria e comentando com você sobre essa gama de produtos que você encontra lá, dona de casa. Aproveite para você cuidar bem da sua casa, principalmente as pecinhas que quebram fáceis, né, que são frágeis. Lá você encontra os pés para bancos, armários, guarda-roupas, os puxadores de gavetas, as luminárias, é lá que você encontra, tá bom? E a gente lembra também aos profissionais que trabalham com essa linha, né, de MDF, é uma linha completa que você encontra lá, tem estacionamento fácil, tem seladoras, colas, vernizes, o que você precisar. E ainda a facilidade de WhatsApp, que está aí na sua tela, 99989-3172, o nome é Compensados Vitória. Falando nisso, quantas pessoas começaram também já, né, com o 13º e agora em janeiro planejando uma nova obra, uma reforma, enfim, fique à vontade, entre em contato na Marmoraria Contorno. É lá que você vai encontrar as pedras decorativas para você colocar aí na chácara, sítio, fazenda, entradas, né, e saídas, enfim, ao redor da piscina. A gente também tem ali as pedrinhas para você colocar no seu jardim. Pedras decorativas é lá, né, sinônimo de qualidade. Marmoraria Contorno, conectado sempre com as novidades para você. Na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, 2615. É Marmoraria Contorno. E aqui no centro, nesse horário de almoço, quero te convidar, se você ainda não conhece, dê uma chegadinha por lá, Cantina e Cafeteria Primo Piatto. É uma delícia, é lá que você encontra essa comida ítalo-brasileira, lembrando que eles servem todo tipo de massa e ainda as feijoadas, rabadas e muito mais. Fica ali no Mercado Municipal, do lado de fora, na Rua Pernambuco, box 11 e 12. Você vai encontrar o local já pelo aroma delicioso, né, que a gente sente chegando ali próximo à Cantina e Cafeteria Primo Piatto ali no Mercado Municipal, viu? Fique à vontade. Um grande abraço para você que já conhece, né, que já esteve por lá, tá? Gente, vamos dar uma chegada também na Santa Casa. A gente vai falar sobre os hackers, né, que estão ali também mexendo no Facebook da Santa Casa. Já pensou? Dá uma olhada nessa matéria.
o Facebook da Santa Casa de Poços de Caldas foi hackeado. Um pouco mais de 2 semanas, as pessoas que cuidavam do Facebook, inclusive eu, foram deslogadas. A gente não conseguia ter mais acesso. Tentamos fazer o procedimento que pediram lá para poder reaver a conta. O e-mail que estava logado não chegou nada, então a gente descobriu que eles tinham roubado o e-mail também, trocado o e-mail. E aí, nos primeiros dias, a gente achou que se tratava de algum problema técnico. Mandamos um e-mail em inglês para o e-mail que estava escrito lá no Meta, né, para poder reivindicar a conta. Não houve resposta. E aí, na semana passada, começaram esses vídeos, né, de novelas coreanas com legendas em tailandês. Então, aí descobrimos que tinha sido hackeado. E o novo passo, já que o Meta não responde, é entrar na justiça. Embora a assessoria de comunicação aqui da Santa Casa já estivesse sem acesso ao Facebook há alguns dias, foi só no dia 28 de dezembro de 2024 que os hackers fizeram a primeira publicação, que foi de uma parte de uma novela coreana com legenda em tailandês, mas que não houve a tentativa de aplicação de golpe em nenhum seguidor da página. É uma coisa bem chata e a gente faz esse alerta para as pessoas que, se tiver tiver algum contato da página do Facebook da Santa Casa, para denunciar, avisar a gente, porque não temos mais o poder sobre essa conta. Muito bem, a gente está aí comentando com você, né, sobre o Facebook da Santa Casa, que foi hackeado. Ainda estão colocando, né, as novelas, conforme a gente ouviu o Rafael comentando sobre isso, novelas coreanas, enfim. Por enquanto, não entrar em contato, né, com as pessoas que já são ali do Facebook da Santa Casa. Por enquanto, e tomara mesmo, né, que não entrem, que você não caia em nenhum golpe. É justamente por isso que a gente está aqui fazendo esse alerta para você. Fique atento, tá? Bom, a gente continua conversando aqui com o Dr. Melk, ele trazendo as informações sobre saúde mental nesse janeiro branco. Aproveito e pergunto também sobre as escolas. Né? Qual o papel das escolas nesse momento? O que podemos fazer também para manter um ambiente mais saudável, né? Mesmo em casa? E eu falo a escola porque eu sei que a escola tem um papel muito importante. As crianças ficam boa parte também da vida lá nas escolas, não é? Ou seja, quais são as atitudes, né, as coerências que podemos ter para poder manter, né, esse ambiente mais saudável? Muito boa pergunta, Ivonete. Hoje, infelizmente, alguns meus pacientes são adolescentes que me procuram por conta da situação em relação ao bullying. Ainda hoje existem essas questões que se relacionam às provocações, né? Isso que é do destacar um detalhe do físico da pessoa. Então, assim, as primeiras ideias têm que ser colocadas em destaque para que a escola esteja equilibrada, passando para os pais, para os alunos, tudo aquilo que tem que ser dado de atenção para que a criança vá crescendo e vá tendo um desenvolvimento e uma maturidade emocional maior, são assim simples e muitas vezes não são respeitados. Então, uma das primeiras questões é o seguinte: tem que existir um amparo dos professores em relação aos alunos, qual que está sendo o tipo de relacionamento, qual que está sendo o tipo de palavras usadas entre as crianças e adolescentes. E no negativo tem que existir ali uma postura da parte da direção, de coordenadores, professores, de repreensão. O que muitas vezes acaba sendo ignorado, nós muitas vezes não vamos saber o que vai trazer realmente de manifestações negativas sobre a criança e o adolescente. Vamos colocar aqui na prática. Se a personalidade de 0 até 18, 19 anos está sendo moldada e uma criança, um adolescente de 14 anos, por exemplo, sofre um bullying constante, a personalidade dela está sendo marcada e de modo negativo. Ao mesmo tempo, esses outros adolescentes que estão na atitude do bullying, nas provocações constantes, que já estão mostrando um desequilíbrio e um transtorno de personalidade, podem se desenvolver futuramente de uma maneira totalmente ruim. Então não é só a pessoa que está sofrendo o bullying, mas quem está fazendo. Por isso que tudo aquilo que é exercitado de modo negativo ou positivo vai trazer frutos. Então as principais características que têm que ser buscadas pelos professores, coordenação, direção, primeira, é a vigilância, ainda mais para crianças. As brincadeiras, o tipo de brincadeiras, o tipo de conversa, o tipo de troca ali de xingamentos ou não. Outra questão são as reuniões entre os pais, para orientações que devem ser constantes. Muitas vezes o mal nasce lá na casa do menino.
Tem um pai que muitas vezes tem até passagem na polícia, já passou, foi preso. As vertentes que a criança, as experiências que a criança tem, infelizmente, são muito negativas. Ele não tem muito o que repetir de positivo para outras crianças. Tem outros parâmetros, né? Exatamente. Então está tudo muitas vezes em desequilíbrio e a criança, infelizmente, só repete. Então o mais importante é ficar atento a isso. Outra parte muito importante é o instigar o lado espiritual nas crianças desde pequeno. A ministração de tudo aquilo que é relacionado a Deus, a Jesus, para trazer essa base espiritual que vai fazer total diferença no desenvolvimento psicoemocional da criança. Então temos que estar atentos realmente em relação a isso. Muitos colégios ignoram esses aspectos. Infelizmente já tive experiências negativas com esses pacientes que, passando por algumas situações negativas, foram se queixar para mim, eu orientei e a coordenação em nada tomou postura de uma ou outra escola. Então isso é fundamental, tem que se dar atenção para isso. Muito bem, a gente traz aqui o abraço também do seu Alberto. Tudo de bom, seu Alberto, muito obrigada. Sempre entrevistando pessoas que nos explicam vários assuntos, né? Como é o caso aqui do Dr. Melk Massa. E perguntando aqui também, ele te pergunta se é parente do Dr. Heres Massa. Sim, meu irmão mais novo. Olha, que bacana. Tranquilo, viu, seu Alberto? Ele respondeu aí numa boa, é parente sim, né? Um abraço, viu? Tudo de bom. A gente traz aqui também uma participação, ela está dizendo o seguinte, obrigada, viu, Renata? Ela está dizendo o seguinte, a partir de março, as empresas serão fiscalizadas quanto à saúde mental dos funcionários, principalmente sobre assédios, e ela gostaria de ouvir sua opinião. Muito interessante isso. Os assédios morais ou até sexuais, eles compõem o que a gente fala, que se relaciona a todo um ambiente de trabalho tóxico ou então denegrido. E isso existe de modo muito diverso, muito diverso. Mesmo nos ambientes de trabalho também pode existir o bullying. Eu lembro de uma paciente que estava sofrendo bullying por colegas ali do mesmo setor da fábrica dela e sofrendo bullying. Ela estava amargurada, estava triste por conta disso. Então, toda a questão de fiscalização é importante. Então, olha só como que a gente acaba voltando para o começo dessa conversa. O que eu falei para vocês agora há pouco, gente. Do início, né, do que é a existência da pessoa até 18, 19 anos, personalidade moldada. Depois disso é só repetição. Claro que as pessoas que buscam um amadurecimento emocional maior, elas conseguem, se tem uma correta orientação profissional, se buscam a Deus, se tem um lado espiritual aberto em relação a isso. Só que quem não busca isso, não vai amadurecer nada. Ou seja, existem muitos de 30, 40, 50 anos que são o quê? Eternas crianças. E vão levar para o ambiente de trabalho o mesmo comportamento ruim, negativo, nos relacionamentos interpessoais, como se estivesse no primário. Por isso que toda essa fiscalização é muito importante. Muito bem, já vamos falar também sobre uma outra situação. Agora, não só, né, dessa criança que a gente estava falando agora há pouco, que precisa ser moldada, mas também vamos falar deste assunto, né, que cada vez mais, né, graças a Deus, a gente falando mais sobre isso, que é também uma pessoa narcisista. O que é isso? A gente volta já para o doutor vir falar sobre isso, nos explicar melhor. Na cafeicultura, tudo é parte de um ciclo contínuo, da semente ao grão. Cada fase conecta a terra, o clima e as pessoas. Nossos cooperados, colaboradores e consumidores formam um elo que impulsiona nossa cultura. E a cada colheita, renovamos a confiança com compromissos sustentáveis. A todas as nossas famílias cooperadas, colaboradores e parceiros, a Cochupé deseja um feliz novo ciclo. Seguiremos cooperando, construindo e crescendo junto com você. Boas festas e um feliz ano novo. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade.
Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Muito bem, a gente segue aqui no Conexão. Muito obrigada a todos que estão escrevendo aqui pra gente, aproveitando mesmo, né, as orientações, as explicações aqui do Dr. Melk Massa, que está conosco hoje, psiquiatra, né, trazendo um assunto tão importante, a gente falando sobre esse janeiro branco, né, que deveria ser pauta o ano inteiro, falarmos sobre a saúde mental. Eu tenho certeza que todo mundo tem percebido, né, a dificuldade que é, afinal de contas o mundo deu uma acelerada de maneira geral e a gente precisa estar nesse mesmo ritmo, não é? Mas a gente fica se perguntando, né, até que ponto, né, quando que eu devo procurar, né, buscar este profissional. Ele já até comentou aqui com a gente e as participações continuam chegando por aqui. Um abraço para você, viu, Sônia? Tudo de bom? Ela lá do Parque Pinheiros, conectada aqui com a gente. E ela gostaria de saber também qual o comportamento de uma pessoa bipolar. Né? Desde já ela agradece, ela dizendo que assiste sempre o programa, sempre que pode, e é muito boas entrevistas, são diferenciadas. Obrigada, um abraço para você, Sônia. O bipolar ele traz várias características que são de uma variação do humor e uma impulsividade sem arrependimento. Então, por exemplo, por pequenas coisas, até por conta do baixo limiar da frustração, o paciente bipolar, e aí, claro, não vou entrar em muitos aspectos como tipo 1, tipo 2, mas assim, de maneira geral, o bipolar, assim, que é o bipolar clássico, né, vamos dizer assim, para não complicar a cabeça de vocês. O bipolar, ele tem ali aquilo que é de falta de arrependimento das situações, mesmo sendo erradas, e sempre tentando se manifestar conforme que ele acha que é certo, independente das repercussões negativas que vão se aparecendo. O principal do bipolar pode ser relacionado a uma agitação constante de um momento ou outro, numa fase maníaca, ou de repente um isolamento, uma tristeza, um quadro depressivo na fase depressiva. Agora, da parte básica do bipolar, ele sempre vai estar ali com manifestações onde ele acha que o mundo tem que servir a ele é uma vítima, ele precisa de uma maneira ou de outra ser obedecido, as impulsividades dele têm sempre uma resposta, tem sempre um motivo, e dentro desses desequilíbrios precisa existir um tratamento. Muito bem, eu falo até que tem pessoas tripolar, viu? Tripolares, né? Varia ou mais, é brincadeira. E olha, gente, falando nisso, vamos saber também sobre essa questão, né, do narcisismo, cada vez mais, né, a gente falando sobre isso. É um transtorno, doutor? O narcisismo é um transtorno de personalidade. Só que, claro, a gente fala na psiquiatria e também na psicoterapia que existe sempre um mesclar de várias características de algumas personalidades ou transtornos de personalidade. Então, o narcisista, de maneira assim muito básica, gente, é a pessoa que ela está sempre se colocando em uma posição superior às outras ao seu redor. Não importa o ambiente que ela está, ela sempre vai achar que só ela pode ensinar, só ela pode passar alguma coisa. Ela não entende que existem mundos diferentes em cada uma das pessoas pelos seus conhecimentos. Vamos dar um exemplo. Se de repente a Ivonete chama a pessoa para poder participar de uma entrevista. A Ivonete é a profissional aqui. Ela sabe sobre vários quesitos e vai saber orientar como que tem que ser aqui a entrevista, no ambiente do jornalismo. Mas de repente o narcisista vai começar a dar dicas. Você não quer fazer assim? O que você acha de fazer assado? E começa de repente até a intrometer numa parte que nem é do profissional dele. É uma pessoa que ela vai estar sempre se colocando em uma posição superior. Sempre se colocando em uma posição onde ele é supremo em tudo. E eu te pergunto, não é? Ele consegue ter essa consciência? A consciência até existe, mas não como algo errado e desequilibrado. Tá. Mas como algo necessário e que é justificado. Entendi. E como que é feito esse tratamento? Como que a pessoa pode chegar, né, pelo menos à busca de um profissional? Por isso que é complicado. Porque como a pessoa, né, não consegue entender. Né? Como a pessoa não tem essa humildade para reconhecer que existem limites que ela precisa respeitar dela mesma e das outras pessoas, ele vai estar sempre, muitas vezes, ali numa situação que ele não aceita que vai estar errado, então o tratamento dessa pessoa é cada vez mais complicado. Claro que existem pessoas com traços da parte do narcisismo. Uma pessoa, de repente, que tem uma manifestação ou outra de modo esporádico, mais raro nos relacionamentos interpessoais.
está de repente ali se colocando superior à outra. Mas ela de repente não é uma pessoa que exige uma atenção muito grande. É até apenas um traço do narcisismo. Como, por exemplo, algumas pessoas, gente, que elas não têm a mania de verificar a porta, verificar a janela, verificar se está tudo limpinho, tudo certinho, como um paciente com transtorno obsessivo compulsivo. Mas ela tem traços disso, então de repente ela vai verificar a porta, verifica umas 2 vezes apenas. Não precisava, mas é um traço. Não é tão intenso quanto o paciente que tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, mas é um traço. Então os pacientes que têm os traços como um traço narcisista, não exige uma atenção de tratamento ali necessário, que seja psiquiátrico ou psicoterápico, a não ser que isso ganhe um corpo, né, uma forma maior, e comece a atrapalhar nos relacionamentos todos. Muito bem, vamos saber também, né, como podemos, doutor, criar essa cultura, né, de olharmos mais, de nos preocuparmos mais com a nossa saúde mental. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa deixar como dica aqui para o pessoal. Em primeiro lugar, gente, abram os corações de vocês para aquilo que existe de invisível aos olhos de vocês mesmos. Nós não vemos quais são os nossos próprios limites. Mas se de repente, com humildade, pedimos para que Deus, Jesus, nos ajude a encontrar os próprios limites, vai ser mais fácil para podermos amadurecer. Automaticamente, vamos criar uma resistência, uma força emocional maior para entendermos aonde existe o problema, se está em nós ou se está no outro. E com humildade, amar a nós mesmos e perdoar o outro. Muito bem, olha, realmente a gente precisa falar mais sobre isso, não é mesmo? A gente está aqui conversando, sabendo de algumas dificuldades, inclusive, né, que os próprios pais têm, né, de impor os limites aí nos seus filhos, né, precisa da ajuda da escola muitas vezes para que a escola, transferindo este papel que é dos pais, né, para a escola, ou seja, realmente precisa ser uma força-tarefa muito grande para poder todo mundo se ajudar. Justamente. Hoje, infelizmente, os pais eles têm terceirizado a educação. Ou por um tablet, um celular, um computador, não importa. Eles têm sempre terceirizado. É mais fácil, não exige tanto daquilo que é conhecimento deles, não exige tanto daquilo que é sabedoria e inteligência deles, então vão terceirizando. O problema é o que está sendo ali moldado na mente do indivíduo. O paciente vai crescer desequilibrado. E a terceirização em escola é complicada, porque o professor não tem a responsabilidade do pai. E não vai conseguir dar conta. Então, infelizmente, cresce ali o indivíduo desequilibrado. Por isso que o mais importante, pessoal, é que os pais entendam que existem normas que devem ser respeitadas para que exista uma correta educação. Deixar a criança muito livre, deixar a criança fazendo o que quiser, deixar a criança falar o que quiser, levantar as mãos para os pais, é bonitinho, não tem importância nenhuma. Isso tudo é maligno e vai só trazer mais circunstâncias negativas para o próprio lar. Na dúvida se os pais estão fazendo o que é correto, procurem psicólogos, psicopedagogos, esses profissionais que podem orientar vocês em quais são os tipos de repreensão. Não necessariamente o pai, a mãe tem que bater sempre na criança, mas umas boas palmadas é muito importante. Isso educa, traz maior maturidade. A criança cresce com um entendimento diferenciado em relação aos próprios limites. Mas é muito importante também a repreensão que é dada conforme a criança tem a necessidade. Proporcionalmente, só tem coisa boa para poder nascer disso. Bom, a gente traz aqui mais uma participação. A Cláudia gostaria de saber um pouco sobre borderline. Borderline. Borderline é uma característica, é cheia de características, né, um transtorno psiquiátrico que tem sido muito falado, inclusive, nos Estados Unidos nos últimos anos. A atenção, inclusive, da Associação Americana de Psiquiatria foi muito colocada sobre esse diagnóstico nos últimos anos, mas agora está diluindo um pouco mais. O borderline é um paciente que muitas vezes ele se machuca e logo depois, nas impulsividades todas, ou machuca o outro, ele se arrepende e muito. Olha que coisa interessante em relação ao bipolar. Bipolar não se arrepende. O borderline sempre se arrepende. Eu lembro de um paciente, um tempo atrás, chegou no meu consultório, quis falar um monte de coisa, quis exigir um monte de coisas, orientei ele, não aceitou, estava agressivo, tive que orientar mais ali o companheiro, que estava ali ajudando, e o que aconteceu? Ele não aceitou nada do que teve de orientação, mas depois se arrependeu. O borderline, ele precisa ser colocado, gente, como um paciente de destaque que precisa de medicação psiquiátrica sempre de modo urgente.
Infelizmente, esse paciente está machucando outras pessoas Você está ao falando redor. fisicamente? Fisicamente. Machucando, agredindo pelas impulsividades todas, fisicamente outros pacientes, outras pessoas próximas. Por quê? Sempre com justificativas. Só que aí que está a questão da urgência. Então tem que ter medicação psiquiátrica que corte essa impulsividade. O paciente não aceitou a orientação. Por isso que precisa existir, muitas vezes, a determinação. Para alguns casos do borderline, tem que ser feita medicação injetável, para casos mais severos até internação. Mas existem vários e vários casos que o paciente muitas vezes se submete, quando o nível ou o grau do borderline é um pouco mais tranquilo, ele se submete ao tratamento, vai aos poucos criando a humildade na psicoterapia e é mais fácil tratar. Agora, os pacientes como esse que eu citei, que ele muitas vezes tenta impor, tenta se manifestar, o médico nunca está certo, quem está certo é ele. Não tem jeito de tratar esse paciente. Então sobram as manifestações que são das medicações injetáveis, ou tem que então ser feita uma internação, porque fica mais complicada a situação. Olha, a Ana Costa, do Dom Bosco, dizendo boa tarde também ao convidado, né, o doutor, feliz ano novo a todos, excelentes convidados sempre, para mim muito importante a fé e sempre também a religião, ela diz, né? E ele comentando sobre isso também, Fafi parabenizando, dizendo que o programa de hoje também foi excelente. Um abraço para você, Fafi, logo estará aqui conosco também. Um abraço, tudo de bom, muito obrigada. Pena que o nosso tempo não nos permite a gente falar mais sobre isso, mas a gente fez simplesmente uma pontinha que realmente é um iceberg enorme, né? Que a gente precisa falar o ano inteiro sobre isso, prestar atenção, né? E claro, trazer aqui essas tão importantes pontas que ele comentou, né? Que é a fé, que é justamente a gente também ter esse momento de lazer, de prazer, porque realmente a nossa mente é que comanda todo o nosso corpo. Dr. Melk Massa, muito obrigada, viu, agradeço mais uma vez, atenção. por estar aqui conosco. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo. Um abraço à nossa equipe, te espero amanhã no mesmo horário aqui na TV Postos, no programa Conexão, a partir do meio-dia. Até lá.